A nossa análise de hoje mergulha numa história, assim, bem tensa, bem trágica, que a gente encontra lá nos textos antigos. Especificamente 2 Samuel, capítulo 13. Uma história que se passa na casa do rei Davi. Exato. E a gente está se baseando em trechos de uma Bíblia de estudo que ajuda a gente a desvendar o contexto. O objetivo aqui é entender as complexidades de uma família real em crise total. Vamos olhar as motivações, a dinâmica de poder e, claro, as consequências terríveis de um crime e da inércia que veio depois. É uma história sobre desejo, traição e vingança. E é interessante porque não é só uma história antiga, né? É quase um estudo de caso sobre psicologia humana, sobre disfunção familiar, e os ecos disso a gente percebe até hoje. Com certeza. A narrativa mostra como as falhas privadas de gente poderosa podem, de repente, virar uma crise pública gigantesca. O privado se tornando, assim, tragicamente público. Exato. E tudo começa, vamos dizer, com uma obsessão. O ponto de partida é Aminon, o filho mais velho do rei Davi. O primogênito. Isso. O texto diz que ele se angustiou a ponto de ficar doente por um desejo que ele sentia pela meia-irmã Tamar. Sim, e aqui é importante a gente pintar o cenário, né? A corte de Davi não era uma família pequena, certinha. Era um ambiente super complexo. Várias esposas, muitos filhos. Exatamente. Dezenas de filhos de mães diferentes. Então esses meios-irmãos cresciam juntos, mas ao mesmo tempo competiam por status, por herança, pela atenção do pai. Era um verdadeiro caldeirão de alianças e ressentimentos. O palco perfeito para o que está prestes a acontecer. E nesse palco surge uma figura que é, assim, o catalisador de tudo. Jonadab. Ah, o Jonadab. Primo e amigo do Aminon, o texto descreve ele como um homem muito sagaz. E essa sagacidade toda não é usada para ajudar o amigo a sair dessa, né? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele não diz, cara, isso é errado, esquece isso. Ele diz, eu tenho um plano. Exato. O papel do Jonadab é, para mim, fundamental. Ele é o arquiteto do mal. A sabedoria dele é cínica, é manipuladora. Ele pega o que poderia ser uma luta interna do Aminon e transforma num crime premeditado. Sim. Ele oferece basicamente a engenharia social para a coisa acontecer, mostrando que ele entende perfeitamente como explorar as fraquezas de todo mundo ali na corte. Então, o plano dele, a armadilha, é o seguinte. Jonadab cria um pretexto perfeito. Aminon finge que está doente. Uma performance. Uma performance para o pai. Davi, claro, fica preocupado, visita ele. E aí o Aminon faz um pedido que soa, assim, super inocente. Por favor, manda minha irmã Tamar para preparar algo para eu comer aqui, na minha frente. Ele cria um cenário de falsa vulnerabilidade e explora a confiança do pai e o senso de dever da Tamar. Davi, sem desconfiar de nada, manda a filha. A armadilha funciona justamente porque está disfarçada de um ato de cuidado familiar. Perfeitamente. Então a Tamar chega, ela prepara a comida, mas na hora de servir, ele se recusa a comer e manda todos os servos saírem do quarto. O cenário de cuidado vira uma armadilha, de fato, e ele a força. O texto é bem direto, mas o que me chama a atenção é a reação dela. Ela não é uma vítima silenciosa, sabe? De jeito nenhum. A fala da Tamar é extraordinária. Ela argumenta com uma lucidez impressionante no meio daquele pânico todo. Sim. Ela apela para a razão, para a lei, para a honra. Ela diz, não se faz uma coisa dessas em Israel. Tentando lembrar ele da identidade dele, da responsabilidade social que ele tem. Ela fala da vergonha que cairia sobre os dois. É a voz da consciência ali. Totalmente. A voz da ordem moral num momento em que ele é puro impulso, puro egoísmo. Ela até tenta uma saída desesperada, né? Sugerindo que ele peça a mão dela ao rei. A nossa fonte até diz que isso seria contra a lei, mas a sugestão dela mostra o quanto ela lutou, sabe? Para achar qualquer alternativa à violência. Mas nada adianta. Nada. Não, porque o objetivo dele nunca foi uma união, um relacionamento. Era posse. O texto é brutalmente claro nisso. Sendo ele mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. O crime acontece, ignorando tudo o que ela disse. E a reação dele depois é quase mais chocante que o ato em si. Essa transformação do amor para o ódio é instantânea, né? Sim, e o texto faz questão de frisar que o ódio que ele sentiu depois foi maior
do que o suposto amor que ele sentia antes. Isso, psicologicamente, é muito, muito revelador. É uma virada de chave total. O que está se passando na cabeça dele ali. Ele a expulsa do quarto como se ela fosse, sei lá, um objeto, grita pro servo, põe esta mulher pra fora. É de uma crueldade. O que isso mostra que nunca foi amor. Era luxúria predatória, um exercício de poder. E uma vez que o desejo foi satisfeito, a Tamar, a pessoa, vira um espelho insuportável para ele. Nossa. Ela é a prova viva do crime dele, da baixeza dele. Então o ódio que ele sente não é por ela, é por si mesmo. E ele projeta esse ódio nela. Expulsá-la é uma forma de... É uma tentativa desesperada e violenta de expulsar a própria culpa da consciência dele. E a reação dela a essa expulsão é uma cena pública devastadora. Ela rasga a roupa, põe cinzas na cabeça, e não é qualquer roupa, né? Não mesmo. A fonte que a gente está usando dá um detalhe crucial. Era uma túnica de mangas compridas, o traje que identificava as filhas virgens do rei. Era um símbolo. Um símbolo do status, da honra, do futuro dela. Ao rasgar essa túnica em público, ela não está só expressando a dor, ela está fazendo uma denúncia visual. Ela está gritando para o mundo: minha honra foi roubada, meu futuro foi destruído. É a materialização da ruinha dela, uma imagem brutal. Uhum. E quem a encontra nesse estado é o irmão dela, Absalão. Ele entende na hora o que aconteceu, mas a reação dele é... estranhamente contida. Assustadoramente contida. Ele a acolhe, mas diz pra ela ficar quieta por enquanto. É seu irmão, não se angustie com isso. Ele leva pra casa e o texto diz que ela viveu lá desolada. Essa calma dele é... Essa calma é um dos pontos de maior tensão da história. Ele não explode, não vai confrontar o Amnon, ele aconselha o silêncio. E esse autocontrole todo já sinaliza uma coisa. O quê? Que ele não está só consolando a irmã. A mente dele já está trabalhando, processando não só a dor, mas a política da situação. Ele já está começando a calcular os próximos passos. Enquanto isso, a notícia chega ao rei Davi. E a reação dele, a princípio, parece a correta. Ele fica furioso. Sim, o texto diz que ele se acendeu em ira, uma reação que a gente espera de um pai. A questão é o que vem depois dessa ira. E o que vem depois é nada. Absolutamente nada. É um silêncio ensurdecedor. Ele é o rei, o juiz supremo de Israel. A gente esperaria uma ação, uma punição. O que explica essa paralisia total dele? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta talvez está no próprio passado do Davi. Não é só favoritismo pelo filho mais velho. A gente precisa lembrar que o Davi, a essa altura, já não tem mais autoridade moral para julgar um crime sexual dentro da própria casa, depois do que ele fez com Betseba e Urias. Como é que ele ia condenar o próprio filho sem soar como um completo hipócrita? Uau! Isso muda tudo. Ele está paralisado pela própria culpa. A inação dele não é só uma falha como rei, é o fantasma dos seus próprios pecados voltando para assombrá-lo. É uma paralisia moral, então. E a cenação do rei cria um vácuo de poder, de justiça. E é nesse vácuo que a vingança do Absalão começa a crescer. E cresce em silêncio. O texto marca a passagem do tempo de forma muito deliberada. 2 anos. 2 anos inteiros se passam. E nesse tempo todo, Absalão não troca uma palavra com Amnon, nem boa nem má. Mas o ódio está ali, sendo cultivado, amadurecendo. esse silêncio de 2 anos é mais aterrorizante do que qualquer ameaça, né? Mostra uma determinação fria. Exato. Ele não age no calor do momento. Ele espera, planeja, aguarda a oportunidade perfeita. Isso transforma a vingança dele de um ato passional em um cálculo político. Exatamente. Ele está esperando o momento em que todo mundo baixou a guarda, que a ofensa a Tamar já parece ter sido, sei lá, esquecida pela corte. Ele é um estrategista. E a estratégia se revela numa festa de tosquia de ovelhas. Ele organiza um evento grande, convida todos os irmãos. O rei Davi não quer ir, mas o Absalão insiste muito para que, pelo menos o Amnon, o herdeiro, vá à festa. Davi hesita um pouco, mas acaba cedendo. E manda o Amnon direto para a emboscada. A insistência do Absalão em ter o Amnon ali é a chave do plano, né? Ele usa a fachada de uma celebração familiar, talvez até de uma reconciliação,
para mascarar a intenção mortal dele. É a calma do predador. Total. E o clímax é rápido, brutal. No meio da festa, quando Amnon tá bêbado, relaxado, Absalão dá a ordem para os seus servos e eles matam Amnon ali mesmo. O caos se instala, os outros filhos fogem apavorados. E a vingança pela honra da Tamar se consuma. Mas o ato de matar o herdeiro do trono é também uma declaração de guerra. Absalão não está só vingando a irmã, ele está abalando toda a linha de sucessão, toda a estabilidade do reino. E a primeira notícia que chega no palácio é puro caos. O mensageiro diz a Davi que o Absalão matou todos os filhos dele. Um exagero total. A dor do rei é completa, ele rasga as vestes, se joga no chão, o pior pesadelo de um pai se realizando. E nesse momento de desespero, de desinformação, quem é que reaparece? Aquele mesmo homem sagaz do início da história. Jonadab. É impressionante, o mesmo cara que arquitetou o primeiro crime, agora aparece para esclarecer as coisas. É de um cinismo. Ele chega e diz para o Davi, com uma frieza de analista, para não se preocupar que só o Aminon morreu, e ele ainda adiciona um detalhe. Absalão já tinha isso em mente desde o dia em que sua irmã Tamar foi violentada. A volta do Jonadab fecha o ciclo de uma forma muito sinistra. Ele é o observador cínico que parece se deleitar com o caos que ele ajudou a criar. Ele sabia de tudo o tempo todo. Ele é mais que um facilitador, então. Ele é um estudioso das fraquezas humanas e parece ter prazer em ver o desenrolar das consequências. Ele representa a inteligência desprovida de qualquer moralidade. Um personagem assustador. Bom, o resultado imediato de tudo isso é a fuga de Absalão. Ele se exila por 3 anos, a família de Davi está em ruínas, um filho morto pelo outro, que agora é um fugitivo. Um caos. O texto mostra o Davi de luto por Aminon, mas com o tempo esse luto se transforma em saudade de Absalão. E esse é o gancho por que vem a seguir. Este capítulo é a faísca. O estupro, a inação do Davi e a vingança do Absalão criam uma reação em cadeia que vai levar a uma guerra civil sangrenta. É o começo de tudo. É o começo de tudo. A tragédia familiar vira uma catástrofe nacional. Tudo o que acontece depois, a rebelião do Absalão, a guerra, a quase destruição do reino, a raiz está toda aqui, neste capítulo. Fazendo uma retrospectiva da nossa conversa, então, o que a gente vê é uma espiral trágica. Começa com a obsessão de um homem e o conselho perverso de um amigo, passa pela violência contra uma mulher e a chocante paralisia de um pai e rei, e culmina num assassinato entre irmãos que deixa o reino à beira do colapso. Exatamente. E se tem algo para a gente refletir no final dessa análise, é a tensão entre sentir o que é certo e fazer o que é certo. O texto deixa muito claro que o Davi sentiu raiva. Ele sabia que aquilo era um ultraje. Mas ele não agiu. Ele não agiu. E a história nos convida a pensar nessa distância perigosa que às vezes existe entre a nossa convicção moral e a nossa coragem para agir. Especialmente quando o culpado é alguém que a gente ama ou alguém poderoso. Sim. A tragédia de 2 Samuel 13 nos deixa uma pergunta que ecoa até hoje. O que acontece quando os líderes falham em manter a justiça dentro das suas próprias casas? A resposta, como a gente viu, é que os muros do palácio não são fortes o suficiente para conter as consequências. Elas sempre vazam e podem abalar os alicerces de uma nação inteira.